Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Neurodiálogos, um podcast que une a neurociência a vários assuntos do nosso cotidiano. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga de trabalho, uma super profissional, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação, Débora Coligliano. Tudo Seja muito bem? bem-vinda, Débora. Obrigado por estar aqui, obrigado por me convidar para a gente conversar sobre um tema tão gostoso que é a área da neurociência com a educação. Então, muito obrigada. Ô, Débora, me fala uma coisa, uma curiosidade. Em italiano seria Corigliano. Sim. Mas as pessoas falam Débora Corigliano. Como que você se apresenta? Eu falo corigliano porque é mais fácil de assimilação, até porque às vezes as pessoas vão escrever o meu nome e se eu falar o corigliano, vai ser um LI e não um G que vem ali, né? Então por Sim, isso que eu falo corigliano, mas o correto é o corigliano, né? muito bom. Um som de L ali. Sim. Hoje a gente tem muita coisa legal para falar e eu acho que muita informação útil e muita coisa que você percebe que hoje carece de informação. Então vamos pensar, falando de psicopedagogia. Débora, rede social, tecnologia, você que pegou essa transição, né, você que já vem trabalhando desde antes dessa questão da tecnologia, as crianças hoje estão tendo mais dificuldade? Isso é lenda? Existe realmente mais dificuldade de aprendizado agora por conta da atenção tá na tecnologia? Acho que você é a pessoa para clarear esse assunto. Como está posicionada essa questão hoje da tecnologia, de rede social e a questão do aprendizado? Super importante essa pergunta. E realmente, né, eu passei por esse período de transição. Nós tínhamos antes uma questão voltada à dificuldade da aprendizagem com relação a crianças, por exemplo, com TDAH, que tinham muita dificuldade atencional, de foco. Porém, o que eu vejo hoje com o excesso de uso de tecnologia, que a questão, principalmente quando a gente fala de atenção, de foco, de concentração, independente se a criança tem um laudo ou não do transtorno do déficit de atenção, para todos nós isso diminuiu, porque o foco é rápido, tudo é fast, tudo é rápido, né? Eu vou olhar vídeos, quando eu vejo que alguém me manda um áudio de 7 minutos, eu falo, Jesus, que áudio longo, né? Coisa que antes conversar com você 7 minutos é uma coisa bem normal e até pouco. Então, para todos nós, essa questão da rapidez, ela ficou muito latente. Para a criança que tem dificuldade de aprendizagem, isso realmente reforçou. Então, para a criança que já tem um déficit de atenção, ficar habituada a coisas muito mais rápidas diminui a capacidade que ela tem para manter o foco. Então, existe sim essa diferença. Agora, falar que essa dificuldade de manter o foco já é um transtorno, algo neurológico, é totalmente diferente. Então, a gente precisa, nós temos a área da pedagogia, da psicopedagogia, tem recursos para avaliar o que é somente um cérebro habituado a coisas rápidas de um cérebro com um transtorno de um déficit de atenção. Então, a gente tem condições de fazer isso, encaminhar para um médico, para alguém da área da saúde fazer esse laudo, para realmente ver essa diferença do que é. Porque hoje, o que eu percebo nas crianças, principalmente, né? Elas têm pouca capacidade de manter essa atenção. Quando a gente não mantém a atenção, você sabe muito bem, a nossa memória falha também. Porque se eu não consigo dar uma determinada atenção para um conteúdo, para uma aprendizagem, para qualquer coisa, eu falho na aquisição da minha memória. Então, isso também acaba prejudicando. Por isso que o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o neuropsicólogo, ele precisa ter um olhar muito importante na hora de fazer essa avaliação, na hora de perceber o que realmente acontece com essa criança. Eu tenho uma dúvida interessante porque você trouxe do transtorno do déficit de atenção. Eu comecei a atender um menino há um tempo atrás, não com isso, né? Não por isso, por outras questões. Eu comecei a atendê-lo como psicanalista e ele tinha um laudo. A mãe tinha ali um laudo de TDAH. Hum, E olha só, Débora, conforme eu fui adquirindo confiança e conversando com o menino, eu descobri que o menino passava horas no videogame e ele me deu a seguinte informação. Ele me disse assim: João, eu começo a jogar
E eu não paro, eu vou o dia inteiro. E eu falei assim, mas você fica trocando o jogo? Ele falou, não, eu fico no mesmo. Às vezes, eu falei, para mudar de fase? Ele falou, às vezes eu fico assim, ó, eu subo o morro, tento atirar no monstro de um jeito, aí ele não morre. Daí eu desço, daí eu penso, daí eu subo de outro. Às vezes eu passo um dia inteiro para resolver algo e para mudar de fase. Aí minha cabeça deu um nó. Essa criança tem TDAH? Se ela é capaz de ser resiliente, de ficar numa fase do jogo para conseguir passar. É o aluno ideal que a gente pensa, né? O aluno É. ideal, aquele que vai tentar de várias formas até conseguir. A gente pode dizer que mesmo dentro do TDAH, por conta da tecnologia, um aluno, uma criança com TDAH, ele passa horas focado num jogo ou não? Pode, sabe por quê? Porque assim, o jogo, ele traz outras ações que motivam o cérebro a continuar, né? Que são as cores, o som, o desafio, a recompensa, são vários itens que faz com que você queira continuar e vai ali perseverando. Ele não teria TDAH se ele conseguisse fazer isso em todas as outras áreas da vida dele, no estudo, na vida, nos problemas do dia a dia, não sei a idade desse rapaz, mas em todas as áreas dele, ele tem o mesmo comportamento, não é o TDAH. Agora, quando ele tem um fator motivacional que o videogame traz, por N motivos, né? O próprio vício do prazer que o videogame traz, os desafios, isso faz com que ele motive. E outra, tem uma questão assim, que o videogame faz também, que é te provocar para continuar. Qualquer jogo faz isso, né? Te provoca para gerar um fator motivacional para que você não saia daquela tela, não saia daquele jogo, daquilo que você está fazendo. Coisa que a vida real não te faz. Né? Você não tem uma motivação, de repente, para um estudo, um tema de história, um tema de geografia. Então, por isso, é por esse caminho que a gente vai ver. Se ele consegue focar e fazer certo em todas as áreas, não é um TDAH. Agora, se só nessa, pelo fator motivacional, ele consegue, pode ser que ele tenha, sim, um TDAH. E às vezes pode ser um déficit de atenção sem hiperatividade, às vezes pode ser a impulsividade, porque tem a variação dentro do TDAH. E existe um lado positivo nesses jogos, ou seja, existe algo que a gente pode dizer que a criança realmente se desenvolve, que consegue desenvolver essa criança que joga muito, que tem bastante? Porque a gente vê o lado negativo que a criança que joga muito não tem o tempo para o estudo e acaba viciando É. naquilo. Mas existe algo positivo dentro disso? Algo que se desenvolve nela? Sim, e assim, tudo em excesso faz mal, até água, né? Sim. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de que, dependendo da quantidade de água que você toma durante o dia, e se for muita água, o seu organismo não consegue trabalhar com essa água toda e te faz mal, Sim. né? Eu achei super curioso esse tema. Então, e eu sempre usei esse tema, que tudo em excesso faz mal, até água. Então, agora eu falo com com conhecimento. Então, tudo em excesso faz mal, né? Então, a gente partindo daí. Com relação ao videogame, é lógico que tem jogos, eu uso jogos no meu consultório, jogos eletrônicos, voltado a treino de habilidades cognitivas. Então, tem aplicativos que têm os jogos, mas não com a finalidade de ganhar, de investir, de moeda, de matar, nada disso. São outros tipos de jogos que desenvolvem habilidades. O videogame com jogos de velocidade, esses jogos de subir a montanha e matar, como você deu o exemplo, ele desenvolve algumas habilidades, mas não é recomendado um número excessivo de horas, porque entra no que você falou do vício. Entra no vício de. E o vício, você sabe, a gente não consegue parar, não tem o domínio de falar, ai, olha, agora eu dei 2 horas, é o meu tempo, eu vou desligar e vou parar. Não, não consegue. Então, por isso que é importante que durante a adolescência, quando tem um adulto responsável, que combinados sejam feitos, que esclarecimentos a esse jovem seja feito, para que ele entenda que ele tem outras coisas na vida além do videogame, né? Que ele pode sair desse quarto, que existe vida fora do quarto, e isso cabe à família, né? Não adianta você só convidar a sair para nada. Ah, me tiraram do quarto para eu ficar aqui sem fazer nada. Aí ele vai voltar para o quarto e vai jogar videogame. Então, essa interação familiar, que é um ponto importante, ajuda muito, porque não adianta você entrar no quarto, gritar com seu filho e sair, né? E nada muda. Foi só um momento de estresse familiar. Não, a gente tem que tomar ações para que não se torne o vício, porque aí é bem mais difícil. Sim. Você sabe o que eu percebi? Esses dias atrás eu fui para São Paulo
E eu voltei dirigindo à noite e com chuva. E foi claro a minha lembrança. Eu sou da antiga, meu videogame era o Atari, Olha, né? também tive. Atari. E é engraçado que esses tempos atrás, eu viajei com os meus filhos e eu vi um Atari para vender. E eu falei, eu vou comprar isso para ver. Mas eu não tive a mesma emoção que eu tinha quando eu era mais novo. Parecia Aquela bobo tela demais. assim. E a gente jogava Enduro, que era um jogo de corrida, e que tinha a hora que você jogava no escuro ali, que você só via um pedacinho da tela. E eu lembro, quando eu estava dirigindo, voltando de São Paulo, é como se meu cérebro tivesse claramente agindo igual quando eu jogava. Isso é possível, né? Sim, porque o que que acontece? O nosso cérebro, ele treina habilidades. Eu falo isso muito nas minhas aulas, eu falo para os pais lá no meu consultório, que o que que é, eu, psicopedagoga, né? O meu foco de trabalho é treinar habilidades. Outro dia uma mãe falou assim: ah, mas você faz um joguinho com a criança, em vez de ser da leitura, da escrita, esse jogo vai fazer o que com ele? Eu falei: esse jogo vai montar uma estrutura no cérebro dele de uma determinada habilidade, seja a memória, destreza na escrita, a atenção, vai montar essa estrutura. Com a estrutura montada, as informações se fixam e constrói ali um muro das habilidades. Então, o que que aconteceu com você? Quando você jogou o Atari, você adquiriu uma habilidade de atenção, de foco, de reflexo, de desviar no momento exato. E isso fez com que seu cérebro, ele não decodificou, é um jogo e a vida real. Quando você vivenciou na vida real, a informação que já estava no seu cérebro veio à tona, você evocou essa informação e fez uso dessa habilidade. Então, o trabalho do treino de habilidades é justamente isso. Eu treino a habilidade no cérebro. Essa habilidade eu vou usar para ler, para escrever, para raciocinar, para resolver uma questão, para ler, entender aquilo que eu estou ouvindo ou que eu estou lendo. A habilidade, ela é a mesma e eu uso para diversos campos. Então, o jogo muitas vezes traz isso, treina uma habilidade. Interessante. Eu vou pegar essa questão da leitura que você É, trouxe aí. Eu acho que no passado, agora, alguns anos atrás, aí 10 anos atrás, você se lembra que houve uma febre de livraria, que hoje é febre de farmácia. Eu é, fico preocupado com isso. é Porque eu falo verdade. assim, mas como assim? Por que tanta farmácia? Tem muita. Você sabe por quê? Porque eu fico imaginando, se tem tanta farmácia, parece que nós estamos sendo induzidos a uma demanda de doença. É uma Verdade. coisa estranha isso. E estão sempre cheias. Sempre cheia em tudo que é canto, É tem uma verdade. farmácia, né? Mas teve uma febre de livrarias. Depois essa febre passou. A gente vê quantas livrarias Fechado. fecharam. E é claro e nítido, eu que trabalho em pós-graduação, você também, a dificuldade que o ser humano atual, com a ansiedade atual, com a velocidade que tem, se ater a um livro, né? A pessoa começa a ler, na metade da página já foi embora a atenção dela. Então, me parece que cada dia mais a leitura está sendo menos praticada. Pelo menos essa leitura mesmo ativa, de passar uma hora lendo, É. 40 minutos lendo, né? Não a leitura prática cotidiana ali de uma informação. O que a gente perde com esse adolescente, com essa criança que vem vindo, que já vai para um mundo mais auditivo, que tudo bem, tem informação ali também. É. O que ela perde diminuindo essa prática? O que nós perdemos diminuindo essa prática de leitura? Quando a gente fala da leitura, a gente fala de concentração, né? Concentração é a atenção com um foco maior, né? Então, a concentração é justamente o ato que eu tenho de me manter ali, raciocinar sobre, entender, saber e fazer conexões sobre aquilo que eu estou lendo. Com a diminuição disso, eu tiro do meu cérebro essa habilidade de compreender. E com essa questão de tudo ser rápido e eu não ficar uma hora lendo ou lendo 3, 4 páginas, eu trago para a minha vida também essa falta de capacidade de compreensão, de entendimento e daquilo muito rápido. Então, se eu converso com uma pessoa que começa a me explicar alguma coisa, o meu cérebro não dá conta de entender. Porque eu quero aquela explicação rápida, eu quero aquilo objetivo, eu quero aquela frase só. Então, quando você começa a falar uma coisa, ou vou trazer o exemplo para o que a gente tem, a escola, uma sala de aula, um professor explicando.
Aquele cérebro, ele vai captar os primeiros 10 minutos de compreensão, de conexão. Ah, eu estou entendendo o que ele está falando, eu estou situado nesse tema que o professor está expondo. Depois disso, eu já começo a viajar, né? Penso em outras coisas. Tanto que nas minhas aulas, eu oriento muitos professores a terem atitudes, eu acho que isso é o seu perfil profissional também, de construir essa relação com o ouvinte de forma a chamar atenção o tempo todo, a resgatar esse foco, essa atenção, para que ele se mantenha nisso que nós estamos fazendo, numa conversa mais longa, numa questão de evocar pensamentos e chegar a ponto de raciocinar sobre o que está acontecendo. Com a falta da leitura, o jovem, o adulto, seja lá quem for, perde essa habilidade. Então, ela começa a compreender e essa compreensão se perde. Então, a conversa diminui, o assunto acaba, eu não entendo o filme, eu desisto de assistir porque está muito além da minha capacidade, e com isso essa capacidade vai diminuindo. Quando você fala do auditivo, mas ouvir faz com que eu faça isso, ou que eu entenda. Sim, mas não substitui aquilo que eu vou ler. Porque eu leio tudo. Eu cheguei aqui, eu li as outras coisas. Durante o caminho, eu fui lendo muitas coisas. E eu percebo no consultório crianças que têm até essa dificuldade de ler um enunciado mais longo de uma prova. Eu tenho um menino lá no consultório que ele fala, mas você errou isso na prova. Ele, que eu li só o começo e achei que era essa a resposta. Ele não se deu ao trabalho, ou melhor, ele não teve a competência de ler um enunciado inteiro. Quer dizer, olha como a exigência, o cérebro dele está acostumado a fazer tudo tão rápido, que nem na prova, que é uma coisa importante para ele, que ele precisava dessa atenção de ler o enunciado, ele já não usou. Ele falou, eu achei que era e respondi, mas depois quando eu li inteiro eu vi que eu respondi errado. Mas era a caneta, eu não podia rasurar, eu deixei desse jeito e perdeu aquela nota por causa disso. Então, a leitura, ela é fundamental. Ela é boa para essa questão da aprendizagem, para a atenção, para abrir a minha mente, para adquirir vocabulário, né? E a gente vê quantas pessoas têm esse vocabulário vou dizer assim, pobre, porque falta leitura, né? Falta a entrada, né? Eu tenho pouco para sair porque não entrou. Então, eu preciso abrir essa porta da leitura e é fundamental. Sim, sim, também aposto bastante nisso. Débora, eu já falei isso em outros podcasts aqui. Eu fiz uma postagem esses tempos dizendo que não se deveria naturalizar o grito como forma de educação. Eu digo naturalizar, aquele grito que é diário, aquela mãe, ou pai, ou educador que está o tempo inteiro gritando com a criança. E o meu argumento foi que, quando você grita, você tem ali um disparo de noradrenalina, de cortisol. Todo mundo que toma um grito, o coração dispara. A não ser que você já esteja muito acostumado com isso. Mas você vai ter esse disparo. Esse disparo cotidiano pode gerar uma frequência mais alta cardíaca, e essa criança, vocês podem estar criando um adulto ansioso, né, eufórico, ansioso. E eu recebi, foi bem visto, mais de 500 mil de visualizações, e muita gente caindo em si, muita gente gostou, mas muita gente criticando e dizendo o seguinte: é por isso que essa geração é fraca, é por isso que está cheio de Nutella, mimizentos. Faz sentido a gente dizer que gritar com a criança, isso é valor educacional? Olha, o que eu oriento normalmente os professores na minha aula, né? Quando eu quero chamar a atenção dessa criança, existem muitas estratégias. E os professores usam muito essa de ficar, fulano, para, fulano, isso, fulano, aquilo. Altera a voz com a intenção de que a resposta do outro seja imediata e me contemple. Então, eu dou o grito, você vai parar de fazer aquilo que eu estou pedindo. Porém, o que vai acontecer? É bem isso que você falou. O que vai acontecer com essa criança que ouve o nome dela 10 vezes durante a aula? Para ela,
isso vai começar. Primeiro tem essa questão do batimento cardíaco e depois ela vai ver que não repercute nada, porque ela vai fazer aquilo de novo, a professora vai gritar de novo, ela entra num estágio como falando, não tô nem aí. Só que isso interfere ao redor, os amigos percebem, já começa a ter aí uma conotação de, ele é o que atrapalha, ele é o que faz, a professora grita o tempo todo com ele, e aí vira um ciclo não saudável. Então, existem estratégias de se chamar a atenção, seja do filho, seja do aluno em sala de aula, não usando a voz alta, não chamando o nome diversas vezes. Então, eu falo que são estratégias motivadoras. Então, eu sou professor na sala de aula, aquele meu aluno está ali, tendo algumas atitudes mais agitadas, mais alguma coisa, eu ando pela sala, passo na carteira dele e bato os meus dedos ali, ele já vai prestar atenção. Eu chego no ombro dele e faço isso. Eu altero o meu tom de voz, mas naquilo que eu estou explicando. Falo mais baixo. No meio da aula, gente, agora tal. Eles vão, opa, o que ela mudou o tom de voz? Eu vou prestar atenção. Então, não precisa fazer uso do grito. Existem outras estratégias que vão fazer com que essa criança volte a atenção, realize aquilo que você está querendo fazer e de uma forma não tão traumática como realmente o grito. Agora, se é uma coisa esporádica, um susto, né? Você vai tirar uma criança do perigo, a criança está caindo, você dá aquele grito para a criança parar, aí tudo bem. Mas nesse dia a dia, esse gritar toda vez com essa criança ou com as pessoas, eu não concordo. Eu acho que não é uma estratégia correta para se usar, porque existem outras saudáveis. Sim. E existe também uma questão, uma confusão, né? Uma confusão de caráter, eu percebo ali pelas críticas, de caráter com ansiedade. Uma coisa, o que eu explico ali é o seguinte, para algumas pessoas ali que eu dou, quando é muito mal criado, eu deleto, né? Mas quando traz uma dúvida, o que eu explico ali é que é o seguinte, você gritando ou não gritando, é o seu exemplo que vai dar o caráter para essa criança. Então, não, porque a pessoa ela se apoia assim, eu quero que o meu filho tenha caráter. E aí, então, eu vou gritar com ele para que ele aprenda. E aí eu penso assim, Débora, o que você está ensinando gritando? A criança está fazendo um negócio. Você vai lá dar um berro para ela, ou seja, você a intimida, porque o grito é algo intimidador. Você está ensinando ela a ser submissa à violência. Então, não tem, sabe, eu não consigo achar o eixo onde caráter se encaixa aí com essa violência. Não, e tem uma coisa que eu sempre falo, que quem grita perde a razão, porque a razão por si só fala alto. Então, quando eu tenho razão, né, que eu chego para você e eu tenho razão, é fato, né? Isso é um fato, eu não preciso gritar para te convencer que você tem que fazer isso, porque é fato. Então, por ser um fato, eu posso falar baixo. Agora, quando eu não tenho razão, né, eu vou, grito, faço aquele estardalhaço. E é bem isso. O exemplo, eu como mãe, quando eu grito com o filho, eu estou ensinando que é uma forma de eu resolver uma questão com ele. Então, ele vai gritar comigo, porque ele aprendeu comigo a gritar para resolver uma questão. Ele vai sair gritando com todo mundo. Sim. Isso que você falou é sensacional. Sim, sim. Ô, Débora, e a surra, hein? Que eu acho que é um papo bem, bem legal da gente ter. A gente sabe que muita criança apanha, né? E a justificativa do adulto é, eu apanhei quando eu era criança e tô aqui normal. Eu, como psicanalista, cada vez que falo normal, eu falei, normal depende de como a gente vai olhar para isso. O quanto a surra, esse pai, essa mãe que agride, o quanto isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança? Muito, muito. A agressão por si só, né? Então, assim, eu estou usando uma ferramenta da qual não vai montar estrutura nesse cérebro de aprendizado. Seja ele qual for, uma postura, um comportamento, uma fala. Então, quando eu bato, eu estou invadindo essa pessoa, né? Eu estou agredindo, a palavra é essa, eu estou agredindo e eu estou tirando dessa relação a oportunidade de encontrar um caminho para resolver, porque eu estou resolvendo com agressão, né? Então, não tem ensinamento aí. Tem alguém forte, alguém fraco, e esse forte está usando de uma ação que não vai levar a nada a não ser sofrimento. Não vai ter um aprendizado. Não é assim, olha, eu bato no meu filho porque ele tirou 0 na prova, eu vou bater na próxima prova ele vai tirar 10. Garantia nenhuma. Não tenho garantia nenhuma. Né? A mesma coisa, vou só sair um pouquinho do assunto, pais que tiram o celular do filho. Tirou 0 na prova, eu tiro o celular. Então nem dá, porque daí ele só vai tirar 10.
Você não tem celular, não Sim. é? É matemático isso. Então, quer dizer, quando eu bato, eu não vou ter uma resposta positiva para aquilo que eu bati, seja por uma questão comportamental, seja por uma atitude escolar, seja pelo que for. E eu estou de novo ensinando meu filho a resolver o problema com agressão. Porque ele fala, poxa, meu pai, que é meu ídolo, que eu respeito, que me ensina, ele está me ensinando que o bater é um caminho para eu resolver aquilo que não está bom para mim. Porque para ele me bater não estava bom para ele. Então eu vou sair batendo todo mundo. E aí, quando esse jovem sai batendo em todo mundo, o pai vem e fala o quê? Nossa, não é para bater. Peraí, como não é para bater? Se você bate em mim, que sou seu filho. Né? Quer dizer, a gente tem um amor incondicional e você usa da agressão. Então, esse ensinamento é muito prejudicial, além das questões traumáticas mesmo. Né? Eu apanhei do meu pai uma vez, e foi pá, um tapa na cara. Me marcou a vida inteira. Por mais que olha, eu fui uma menina arteira na minha infância, eu aprontava muito, mas essa agressão me marcou demais, né? E eu não fui uma criança que era surrada, nada, foi um tapa, mas marcou. Então, olha como uma atitude, às vezes não pensada de um pai, de uma mãe, pode ter uma marca forte na vida de um filho. Né? Então, assim, não tem essa questão assim, eu já ouvi um termo que, nossa, é terrível, tapa pedagógico. Não existe. Violência pedagógica. É, sabe? É um tapinha pedagógico. Não é um tapinha, é um tapinha, né? Um tapinha pedagógico. Não queira pintar de cor-de-rosa uma coisa que não é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e pensar. E essa fala, eu apanhei do meu pai e tô aqui forte e tal, faz com que eu repita. Então tá bom, vamos pegar então só coisa boa. O que que você aprendeu com seu pai que você vai reproduzir para os seus filhos, né? E não pegar a agressão. Deixa essa de lado e pega só o que é bom, né? Eu apanhei muito dela. Muito. E aí, interessante que quando eu reclamava disso, de adulto, mas você era muito peralta. Você era muito bagunceiro. Você é mais justificável, então, porque eu sou ativo. Mas eu consegui não reproduzir nos meus Eu filhos. também. E olha só, se eu for fazer um comparativo, meus filhos já estão tudo criados aí, né? Eu dei muito mais trabalho na adolescência, depois, ou seja, fui um adolescente problemático, e os meus filhos são de boa e não apanharam, quer dizer, olha essa conta. É verdade, né? Não E ainda fecha. fala, não, mas seus filhos não vão saber lidar com a vida. Pô, tem um filho que é campeão pan-americano de jiu-jitsu, o outro é todo inteirado com a vida, são positivos, falam. Ou seja, a gente não precisa agredir, essa é a É palavra, nós verdade. precisamos agredir uma criança para educar, né? Isso eu acho que é algo que pode mudar muito na nossa sociedade com informação, né? Sim, sim, e refletir, né? Por mais que, porque assim, normalmente os pais vão falar, mas isso veio no ímpeto. Ele aprontou e eu, tomei essa atitude. Então, você que tem que trabalhar em você, né? Gerencia, né? Gerencia isso. Então, assim, o problema não é o seu filho, né? O problema é você que não está sabendo lidar com situações da relação pai e filho. Então, é você que tem que pensar nisso, gerenciar suas emoções para não prejudicar a estrutura emocional do seu filho. Sim. Vamos falar de um outro tema agora aqui. Vamos falar de dislexia. Hum, Quando eu ouvia esse termo, antes de estudar, eu achava assim, que o cara, se ele fosse um dislexo, ele estava ferrado na vida. E não é bem assim, né? Às vezes as pessoas conseguem se dar até muito bem é. na vida profissional e sim. Conta pra gente um pouquinho do que é esse universo, porque eu acho que muita gente ao te ouvir vai falar, opa, talvez eu tenha um pouquinho disso, né? A dislexia é um distúrbio neurológico, né, da leitura e da escrita. Então, este cérebro, né, o nosso cérebro, ele tem áreas específicas, tanto para a leitura quanto para a escrita, né? São várias áreas que se unem para que eu tenha condições de entender aquilo que eu estou lendo e de reproduzir através da escrita aquilo que eu tenho vontade de escrever, o que eu preciso escrever. Porém, o cérebro do disléxico ocorrem ali, vou usar o termo, algumas alteraçõezinhas, umas falhas, que me impede de processar isso de forma contínua, como quem não tem a dislexia, tá? Então, o que que vai acontecer? Essa pessoa dislexa, a dislexia tem níveis. Então, eu tenho a pessoa que tem uma dislexia um pouco mais branda, que consegue até ter uma forma de leitura, uma forma de escrita, mas que tem ali
dificuldade. Tem a dislexia, vamos dizer assim, a média e a mais severa, que realmente a pessoa não consegue decodificar. O cérebro não conecta a informação que está chegando através da leitura para que ele conecte e entenda aquilo que ele está lendo. Ou transferir aquilo que está pensando através de letras na parte da escrita. Não tem nada a ver com questão de letra bonita ou letra feia, isso é um outro distúrbio que tem, né, a disgrafia, e leva essa pessoa que tem a dislexia a ter dificuldade com relação à leitura e ao entendimento dessa leitura. Então, isso realmente fica mais difícil. Uma vez eu vi uma foto de uma ressonância magnética funcional, que tirou a foto do cérebro de uma pessoa sem dislexia lendo e o cérebro de uma pessoa com dislexia lendo. As áreas acionadas que ficam lá coloridinhas nesse exame, do leitor sem dislexia, são 3 grandes áreas. E a área do disléxico, a que deveria estar acesa lá, está bem fraquinha. E outra área que não está envolvida na leitura está acesa. Então, existe ali uma plasticidade cerebral para essa criança conseguir ler. O que é necessário para o disléxico? Vários treinos, de novo vou falar de habilidades, né? Treinos de habilidades para que a gente possa usar áreas do nosso cérebro para que essa criança consiga decodificar e escrever de forma correta. Essa criança, normalmente, a criança com dislexia, ela, por exemplo, ela aglutina palavras que não são escritas juntas, ela separa, por exemplo, eu tenho crianças lá que vão escrever, por exemplo, comigo, vai escrever comigo, né? 2 palavras. Aí, como que a gente faz para essa criança perceber? Eu falo, qual o significado de com? Ah, é com alguma coisa. Legal. Qual o significado de migo? O que quer dizer migo? Aí tem criança que fala, é amigo. Mas você está querendo falar que é com o seu amigo aqui? Não, é comigo. Então, migo não tem significado. Então, volta e gruda ele com, que é uma palavra só. Então, esse trabalho é um treino que a gente faz para a criança ter essa consciência e entender. Quando você pega um texto de um disléxico, ele tem, às vezes, a mesma palavra escrita de formas diferentes. Então, ele vai escrever, sei lá, muitos, corretamente, M-U-I-T-O, muito, com U. Então, esse cérebro também não fixa essa informação. Então, precisa ser fixado. Mas ele se torna capaz, né? A criança, dependendo do nível da dislexia, ela vai se tornar um leitor. Ela nunca vai ler. Não, ela vai ler, ela vai conseguir. É lógico que tem um caminho a ser percorrido, mas ela se torna capaz e competente. A Giovana é disléxica. E a minha filha é pós-graduada, é professora, adora ler. Então, a gente fez todo um trabalho para que ela conseguisse superar. Os problemas, eles são bem latentes. Por exemplo, a criança com dislexia, alguns sinais, por exemplo, a criança tem dificuldade de vocabulário. Então, ela vai se referir às coisas, ela usa muito o negócio, o treco, aquilo, a coisa. Então, ela não vai falar o microfone, ela vai falar esse negócio do som, né? Essa coisa aqui que eu falo nela, e a palavra seria microfone. Então, ela tem essa dificuldade em trazer essas informações, e às vezes ela até tem a informação, mas tem uma falha na evocação da memória também. Interessante, hein? Muito interessante. Um outro agora. Vou aproveitar que você está aqui para perguntar de tudo. Está muito na moda associar crianças que são muito desafiadoras ao TOD. Né? Então, assim, o menino tem TOD porque ele enfrenta a mãe. O menino tem TOD porque ele é birrento ali, se joga no chão e vai para cima. Mas não é todo mundo que tem o transtorno, né? Algumas coisas são da forma como foi educado, algumas coisas são da personalidade, algumas coisas são transtorno, é isso? Sim, porque a criança que tem o TOD, como tendo esse transtorno mesmo opositor, ele tem TOD em todos os lugares. Então, aí é um transtorno. Quando essa criança é opositora só em casa, é comportamental. E comportamental a gente tem como mudar, né? É externo esse comportamento. A gente muda ali algumas questões e acaba mudando esse comportamento porque é só nesse ambiente.
Agora, quando é um transtorno neurológico, um transtorno, né, que essa criança tem o TOD realmente, aí a gente já entra com outras especificações, como, por exemplo, medicamento, para ajudar esse cérebro, esse corpo a se controlar, a pensar, a ter outras atitudes que precisam ter, né, precisam acontecer para que ele não seja tão opositor. Então, tem essa diferença muito grande, porque às vezes fala, na escola a professora fala, esse aluno tem TOD, porque aqui ele enfrenta. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Eu atendi um menino que ele jogava a carteira longe, ele jogava o caderno na cara da professora, ele chutava o lixo da sala de aula e ele saía da escola. E ele tinha uma dificuldade de aprendizagem. Quando ele chegou para mim, nos primeiros momentos muito comportado comigo, ele, quando eu ia dar coisas de aprendizagem, ele falava, eu tenho rinite, eu preciso só o nariz, eu preciso beber água. Ele levantava toda hora, ele ia no banheiro e tal. O que eu percebi? Ele tem dificuldade de aprendizagem. Como ele não conseguia acompanhar a aula, qual era a ação dele? Jogar o caderno longe, normal. Eu não entendo o que está escrito aqui, tchau. Eu não quero ficar aqui, eu chuto a mesa. Ele não tinha TOD, ele tinha dificuldade de aprendizagem. Eu comecei a trabalhar com ele, eu fui orientando, eu fiz avaliação, comecei a treinar as habilidades de leitura, escrita, compreensão. Em 6 meses, a professora fala para mim, Débora, ele nem levantar da mesa mais ele levanta. Ele participa da aula. Então, às vezes a gente tem um olhar achando que é um transtorno, mas a criança tinha uma falta de habilidades para entender a aula, para prestar atenção. Ele não sabia escrever, ele não conseguia escrever. E qual foi a atividade dele? Qual foi a reação? Jogar o caderno longe, né? Isso vem de coisas que aconteciam na casa dele, sim, o pai tinha um comportamento meio assim, sabe? Isso não dá certo, eu chuto, eu jogo longe. O pai tinha esse comportamento e ele trouxe para a vivência dele. Eu não consigo, tenho nível para participar dessa aula, eu jogo o caderno longe e resolvo. À medida que ele foi adquirindo capacidade, o TOD diminuiu e aí não era TOD nenhum, né? Então é esse olhar que a gente tem que ter. Legal, muito bom. Outro assunto que eu quero conversar com você. Há um tempo atrás, indicado aí até por uma profissional que trabalha inclusive com a gente, a Maibi, eu fui fazer uma bateria de testes porque ela achava que eu tinha altas habilidades em algumas áreas. E lá constou realmente algumas áreas de alta habilidade. E eu percebo muito que os pais, quando percebem um filho com altas habilidades, a tendência é ficar feliz. Porque a tendência é pensar assim, está divulgando, né? Olha, altas habilidades, altas habilidades. E eu comecei a entender muito da minha vida o quanto, sem ter consciência disso, o quanto isso não foi feliz, não. O quanto isso para mim trouxe bastante. O que a gente acha feliz é tirar nota boa na escola, mas tem todo um conjunto emocional que vem por trás disso que não foi nada feliz. Fiz mais de 10 anos de terapia. Se soubesse, tinha economizado todo esse tempo. Verdade. Fala um pouquinho pra gente de altas habilidades, porque parece que é ótimo, você ter altas habilidades é excelente, mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Eu vou também trazer um exemplo, né? Uma criança com altas habilidades que chega para mim no consultório e aí com uma questão comportamental muito ruim na escola, a ponto da escola achar que ele tinha até dificuldade de aprendizagem, mas ele tinha altas habilidades. Mas qual era a postura da escola? Ele fazia a lição que a professora dava muito rápido. A professora dava, ele tchu, 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 estava certo, ele respondia. Aí o que acontecia? A professora, vendo que ele tinha potencial, ela dava mais lição para ele. E aí ele se achava injustiçado, porque toda a classe tinha aquela lição e ele tinha isso de lição. Então, quer dizer, o que adianta eu ser bom? Ser bom é péssimo, porque eu ganho muita lição, e aquele que não é bom ganha só aquela liçãozinha e tá feliz. E aí ele tinha alguns comportamentos inadequados, aí ele falava que ele não queria fazer nada, às vezes ele enrolava para fazer, porque ele falava, eu não quero acabar primeiro, eu não quero fazer rápido. Só que ele tinha capacidade de muito mais, mas a escola não soube lidar com ele. Poderia usar esse potencial dele para N coisas aqui, mas a escola não soube. E aí gerou ali alguns comportamentos totalmente inadequados, a ponto dele falar: não vou mostrar para ninguém que eu sei. E eu dava os testes no consultório e o menino gabaritava tudo. O menino tinha realmente
altas habilidades. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter um olhar para essa criança, para todo esse contexto dela. E o que eu vejo uma dificuldade muito grande? A escola, a família, não está preparado para isso. A escola não está preparado para aquilo que sai da curva, sabe? Nem para o que está muito aquém, nem para o que está além. A escola não está preparada. Quando a gente fala de inclusão, não é. Toda vez que a gente fala de inclusão, a gente pensa dos que estão aquém, né? Ah, eu preciso incluir a criança que não consegue ler, escrever, calcular, tal. A inclusão vai do além também. Aquele que tem muita capacidade, ele entra na questão da inclusão. O que é a inclusão? Tornar o indivíduo pertencente. Então, eu tenho que estar numa escola onde eu me sinta pertencente com a minha capacidade, que é boa. E isso não é problema nenhum. Eu tenho que estar na escola e me sentir pertencente com a minha capacidade, que é menor. Então, quando a gente pensa nas altas habilidades, a gente tem que pensar em todo esse contexto, porque senão o indivíduo sofre, porque as coisas não estão de acordo com a capacidade dele, né? A conversa não faz sentido para ele, porque ele compreende muito mais. O jogo, de repente, não faz sentido para ele, porque ele tem uma maior capacidade. Só que o redor dele não lhe proporciona isso. E aí vem a questão da criança se fechar, da criança ficar no mundo dela, que a gente vê muitos que têm altas habilidades, isso, porque o social não agrega. Né? Eu estou conversando. Eu lembro, João, você vai lembrar, uma aula que você me deu, que você falava dos círculos da nossa vida. Eu lembro de você desenhando na lousa que você falou, ó, você pertence a esse círculo. À medida que você adquire conhecimentos, que você adquire competência, esse círculo não te pertence mais. Você passa a ir para esse círculo. E o que é feito aqui não te toca mais, porque aqui está o desafio. É isso que acontece com a criança de altas habilidades. Então, ela precisa estar num lugar onde ela se sinta pertencente. E aí cabe à família, à escola, aos profissionais que atuam com essa criança, ajudá-la nesse sentido, a se sentir pertencente. Sim, que É um interessante. desafio para a escola. Muito interessante isso. Eu, às vezes, sabe o que me deixava angustiado, Débora? Hum, É assim, eu toco piano. E eu toco alguns compositores russos. Tem um que chama Alexander Scriabin, que ele é maravilhoso, é uma execução super difícil. Eu adoro ler, por exemplo, Pablo Neruda. Eu adoro estudar línguas. E eu me sentia sozinho. é. Porque eu não conseguia. E quando eu queria, sei lá, impressionar alguém, eu vou impressionar uma namorada. Ou vou tocar Scriabin. No meio da peça eu já estava distraído. Aí foi um exemplo que eu dei agora. E aí eu não conseguia associar que aquilo era um desafio para mim. Então aquilo me satisfazia. E eu achava que o outro não valorizava aquilo. E nada não tem a ver com isso. Eu acho que é assim como uma criança se sente. Eu acho que quando ela tem a habilidade dela ali e ela percebe que a escola cobra outra coisa, ou que a escola não olha para aquilo de forma. Ela não se sente valorizada e chega a achar até que ela não. E Não aí você tem. vai, vamos dizer, se você com 15 anos que tocava o piano e ninguém tinha interesse, qual que seria o seu círculo de amizade? Quem tocasse piano, quem entendesse o que você estava fazendo, ou quem lesse os livros que você lia e entendia, para traçar uma conversa. E isso se fecha em um nicho. Né? Você não vai chegar numa roda de adolescentes com 15 anos e falar de uma literatura que eles vão falar, cara, onde você tá, né? Quem é Sim. você? Então, por isso que tem essa coisa, o superdoutado que tem altas habilidades, ele se fecha, ele fica ali no mundo, porque é onde ele se sente pertencente. Então, eu vejo isso como um desafio gigantesco que a escola precisa mudar, né? Para que todos se sintam pertencentes na escola. É isso. Quando eu tinha aí uns 12 anos, estava no sexta série, acho que é por Por volta aí. dos 12. Eu era apaixonado por uma menina da sala. E eu não sabia como chamar a atenção dela. Eu fiz um poema, mas o poema era assim: os seus olhos são como lagos profundos que refletem. E fiz um papelzinho e pedi para um amigo meu entregar. É. E eu virei a chacota Nossa, da escola. Eu passava nos corredores e eu ouvia assim: lagos profundos. ainda bem que não tinha redes sociais na sua Nossa, época. eu teria cancelado nessa época. Com certeza. Ô, Débora, para a gente finalizar, eu acho que a gente falou bastante coisa, está sendo muito útil aí, principalmente para educadores e Sim. pais, né? Toda essa nossa conversa. Eu queria falar um pouco de autismo com você.
Até porque às vezes eu percebo que tem gente que adora dizer que tem autismo hoje em dia. É. Você sabe disso? Eu não sei se é para parecer que é diferente, mas vários amigos chegam, você sabe que eu acho que eu tenho autismo? Ou não, porque eu tenho autismo. E não é tão simples assim, né? Hoje em dia, com o que a gente já conhece disso? Com que nível a gente está para saber lidar com o autismo? Muita coisa mudou, né? Mudou em termos de terminologia, mudou em termos de como a gente avalia tudo isso, né? Então, hoje a gente tem ali o TEA, hoje nós temos suportes, não são mais graus, né? Grau 1, 2, é o suporte. O que que é esse suporte? É como eu vou trabalhar com essa criança, com esse indivíduo autista. Então, a gente tem o que precisa do suporte 1, que seria assim o mais brando, o suporte 2 e o suporte 3, que aí já envolve questão da fala, do entendimento. Nós temos crianças autistas não verbais, que não conseguem falar, que aí entra num nível de suporte 3, que precisam de um suporte muito grande para se relacionar, para se conviver, para aprender e tal. E o suporte 1 já é um suporte mais brando. Realmente tem isso, né? À medida que a informação vai sendo falada, os meios aí vão falando, às vezes as pessoas se encaixam, né? E falam assim, pode ser que eu tenha, mas aí eu tenho uma fala que uma andorinha não faz verão. Um item na lista, né, dos itens diagnosticados para fechar esse diagnóstico da criança com autismo, então, eu posso ter 2 itens ali. Não quer dizer que eu seja autista. Eu converso, mas não olho no olho. Não olha no olho é autista. Eu tenho, sei lá, uma mania, é autista. Então, não, isso não quer dizer. Então, pelo fato das informações serem muito divulgadas e também pelo fato das pessoas não terem esse conhecimento mais profundo, ou até aquela coisa, leu 3 linhas e acha que já está sabendo, vem essa falsa, vamos dizer assim, esse falso diagnóstico aí de que acha que é. E não, o autista, a gente pode já diagnosticar a partir de 2 anos de idade. E aí esse acompanhamento é feito. Quem faz essa avaliação quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra, né? Ele é o médico responsável por fazer. É um diagnóstico clínico, não tem exames, eu não faço nenhum tipo de exame que vai detectar que essa criança é ou não autista. Então, é uma série de questionários que esse médico vai dar para a família, para as pessoas que convivem, para a escola, e com base nessas respostas e a observação comportamental e o histórico dessa família e dessa criança, que se fecha esse diagnóstico. Então, envolvem muitas áreas aí para se falar. Então, às vezes, as pessoas até confundem. Professores também, né, acabam na sala de aula. Eu falo que os professores ultimamente têm dado muito diagnóstico. Eu recebo mães no consultório que falam, a professora falou que ele é autista, e aí eu não sabia com qual profissional começar, eu trouxe aqui para você e tal. Mas ela é neuropediatra, a professora? Não, então, sabe? Mesmo se ela fosse neuropediatra, na escola é professora, ela não dá laudo. Então, eu recebo muito professores que acabam tendo essa postura e afligem a mãe. Né, chegar do nada e falar, olha, eu acho que seu filho tem isso. Como assim, né? A gente não lida com achismo, a gente lida com a ciência, a gente lida com o médico, com a saúde, que tem um repertório profissional, acadêmico, científico para detectar aquilo que é. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas realmente, o histórico da criança, a criança já começa a dar sinais a partir de 2 anos. 2, 3 anos, a gente tem ali listas de ações para fazer esse comparativo. Com 2 anos, onde a criança deveria ter tais atitudes, e ela tem essas atitudes, opa, um primeiro sinal de alerta. A partir dos 4 anos, a partir de tal idade, então, a gente tem todo um repertório para fazer uma análise correta, para pensar na criança autista. Outra coisa que eu acho importante falar é que às vezes os pais querem esse diagnóstico na intenção ou na impressão de falar assim, não, se ele for autista, a escola é mais fácil. Então, para que ele tenha prova adaptada, para que ele faça as coisas, o laudo facilita a vida do meu filho. Né? Eu já tive uma mãe que veio para mim e falou, eu preciso de laudo. Eu não dou laudo, eu não sou médica. Como eu vou pôr um CID lá no meu relatório? Eu não sou médica. É porque com laudo as provas deles vão ficar mais fácil. Eu falei, não, a gente tem que virar, a gente tem que dar competência para esse menino, porque prova ele vai ter na escola e na vida.
né? Ele precisa ter competência para essa vida, né? Então, existe ainda essa fala, e isso é triste, sabe? Quando eu vejo pais que querem ali justificar e facilitar a vida escolar do filho até para não ter trabalho, porque ele não reprova. Né? A criança com laudo não reprova. Então, eu vou ficar tranquilo, não tem que me preocupar para ele estudar nada, porque ele vai ter uma vida mansa na escola. Mas e na vida? Fora escola? Que indivíduo eu estou preparando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito bom. Débora, você quer compartilhar sua rede social aí pra gente, suas redes? Quero sim. O meu Instagram, né, é Débora_Corigliano. Quero convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, os meus livros publicados. Eu tenho um livro focado na área das funções executivas, que foi um trabalho que eu fiz na pós-graduação, né? Foi um TCC que virou um livro. Agora eu estou com 2 projetos recentes, que são as caixinhas com um treino de habilidades. Então, são 50 cartas, chama Habilidades para Aprender, foi publicado pela editora Booktoy, que são 50 atividades onde os profissionais e os professores vão treinar habilidades de aprendizagem com seus alunos. Então, num lado da carta tem a atividade, e no verso eu já relaciono quais habilidades eu estou treinando. E agora, né, já tá saindo do forno, então, para o início do ano que vem, a segunda caixinha, que é habilidades para aprender matemática. Inédito, hein? Não divulguei nada disso, estou divulgando aqui. É inédito, então eu tenho habilidades para aprender, na área de raciocínio, atenção, foco, pensamento, escrita, leitura, e agora a segunda caixinha é habilidades para aprender matemática. Então, mas isso tudo lá no meu Instagram, com certeza vai estar lá e as pessoas vão conhecer. Esses dias eu vivi um momento histórico para mim e eu falei assim, poxa, a idade está chegando mesmo. Porque eu me lembro da sua apresentação de funções executivas lá na pós de neurociência e a sua filha usou esse mesmo livro como referência para a formatura. Eu falei assim, olha só, a segunda geração e utilizando aquele trabalho ali, eu fiquei até emocionado. Olha, eu falei para ela, Giovana, eu estou vivendo um momento aqui muito rico agora. Não, e quando ela foi fazer o TCC dela, né, ela falou, mãe, eu vou fazer das funções executivas, né? Ai, que bom. E eu já achando que ela ia me sugar, que ela ia falar, mãe, me fala, me dá, me dá. Não, ela fez tudo sozinha, ela só falou, mãe, dá aqui o livro. E ela pegou o livro e foi, você não quer que eu leia? Não, mãe, não, deixa que eu vou fazer. E eu achando que eu ia, nossa, né? Na verdade, minha vontade era fazer, né? O TCC por ela, coisa de mãe. E ela não, no final ela trouxe e falou, tá pronto, dá uma lida. Aí quando eu li, nossa, parabéns, filha, gostei da sua abordagem, gostei tudo, então o mérito foi dela, mas fiquei bem feliz dela escolher esse tema. É ótimo mesmo. Muito obrigado, Débora. Obrigada. Acho que foi de grande valia para todos que estão ouvindo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua desinibição, desenrolada para falar. Obrigada. É uma comunicação muito assertiva. Obrigado, espero te receber em outros episódios. Eu que agradeço o convite, obrigado por essa parceria e estou à disposição. Obrigada, viu? Muito obrigado você que nos acompanhou em mais esse episódio, hoje com Débora Corigliano. Esperando você no próximo. Valeu!